que é medicina integrativa? Essa pergunta tem sido cada vez mais recorrente. A medicina integrativa é uma abordagem que não é tão nova assim, mas agora que ela vem ganhando corpo, força e visualização. Nos Estados Unidos já temos várias associações, grupos médicos, muita produção científica sendo desenvolvida no sentido da medicina integrativa, que, como o próprio nome diz, quer dizer integrar. E na verdade nós vamos integrar o corpo de um mesmo paciente. Algumas pessoas têm um conceito equivocado de que medicina integrativa é ter numa mesma clínica várias especialidades diferentes. Na verdade, o nosso olhar do integrativo é sobre o paciente, ou seja, sobre cada um de vocês. Nós vamos tentar entender o corpo como um todo, né? Na nossa formação tradicional, eu, por exemplo, venho de uma faculdade que é super tradicional, o UFRJ, a gente tem a divisão em caixinhas das especialidades, né? Então, o cardiologista vai cuidar do coração, o endocrinologista cuida dos hormônios, o nefro cuida dos rins e assim por diante. Na medicina integrativa, a gente tenta olhar para o todo, para as conexões entre esses sistemas, para buscar aonde a gente vai agir para conseguir alcançar o equilíbrio pleno do metabolismo. Ou seja, vamos buscar as respostas para a origem dos sintomas e não apenas ficar remediando. Por exemplo, num quadro de ansiedade, aonde está a origem dessa ansiedade? É aí que a gente vai agir e não apenas ficar prescrevendo remédios ansiolíticos, remédios que trazem cada vez mais efeitos colaterais, né? Da mesma forma, doenças autoimunes, por exemplo, alterações intestinais, né, alterações da tireoide, que são muito frequentes, tireoidite de Hashimoto, síndrome do intestino irritável e por aí vai. A própria rosácea, por exemplo, né? Então, são todas alterações dentro de um mesmo grupo de alterações inflamatórias. A rosácea é inflamatória, a acne é inflamatória, celulite é inflamatória, e também esse grupo de alterações autoimunes, por exemplo, né? A própria hipertensão, o próprio infarto, o próprio AVC, o câncer. Então, nós temos que entender que todas essas alterações, desde os quadros mais leves até os quadros mais graves, partem de uma origem semelhante, né? E é aí que a medicina integrativa vai atuar. Ou seja, a gente vai buscar suplementar o que o seu corpo está precisando, equilibrar os níveis hormonais, vamos entender se há alguma coisa a mais que a gente não consegue capturar nos exames tradicionais, né? Então a gente pode lançar mão de testes de sensibilidade alimentar, por exemplo, exames genéticos, né? Exames de imagem, para ir realmente vasculhando o metabolismo, para achar essas respostas que muitas vezes estão ali silenciosas, né? Então, vamos buscar esse equilíbrio metabólico através de coisas que o seu próprio organismo já tem, ou seja, vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, são coisas que vão ajudar o seu corpo a retomar o poder de autocura, de pleno equilíbrio, de forma que a gente não precisa ficar entrando com medicações alopáticas. É claro que quando necessário, elas não estão proibidas, né? Mas a gente busca outras maneiras para ajustar. E quando a gente fala de estética, isso se torna ainda melhor. Ou seja, a gente vai fornecer a matéria-prima para o seu equilíbrio metabólico. Com isso, você consegue aumentar a sua produção de colágeno, você consegue diminuir as lesões de acne, a rosácea, o próprio melasma, que está totalmente relacionado com a nossa microbiota intestinal, com a nossa inflamação. Então, essa visão ampla, essa visão integrada, faz com que os nossos resultados, tanto da parte estética quanto da parte de saúde, sejam cada vez melhores. Se você ainda não conhece a medicina integrativa e ficou interessado, marque a sua consulta, vamos conversar um pouquinho mais sobre o que você tem de particularidade e aonde nós podemos melhorar, prevenir alterações, buscar mais qualidade de vida, mais disposição, né? Então, estamos à disposição
Vamos aprofundar essa discussão e buscar resultados cada vez melhores. Olá! A Clínica Max Weber é a primeira clínica a unir a estética médica com a medicina integrativa. Esse é um conceito que vem cada vez mais sendo difundido, principalmente nos Estados Unidos e nas Blue Zones. Você já conhece as Blue Zones? São 5 lugares no mundo onde a gente encontra a maior concentração de pessoas centenárias que vivem até os 100 anos ou mais. Então, vamos estudar essa população para entender por que eles vivem tão bem por tanto tempo. E hoje nós sabemos que a estética depende sim da nossa qualidade metabólica. A saúde vai refletir diretamente a sua interpretação sobre a sua própria beleza e, de fato, a qualidade da pele, a produção de colágeno. Nessas populações centenárias, nós descobrimos que existem alguns grandes pilares para a longevidade. Alguns deles são atividade física, uma boa alimentação, senso de propósito, vida social e aqui na clínica nós unimos todos esses conceitos ao seu tratamento. Você sabia que, por exemplo, a produção de colágeno não é possível sem a vitamina C? E mais do que isso, se nós estivermos com a glicose aumentada no sangue, a vitamina C não consegue entrar dentro da célula, porque a glicose entra pelo mesmo receptor de membrana. Ou seja, se a glicose estiver aumentada no seu sangue, vai entrar glicose e não vitamina C. E com isso, você não vai conseguir produzir colágeno. Quando a gente começa a olhar um pouquinho a fundo essas questões metabólicas, ajustar o seu funcionamento, buscar um equilíbrio, aí sim o resultado da estética fica ainda melhor. Você sabia também que as membranas das células são formadas de gordura, um componente fosfolipídico? Lembra disso das aulas de biologia da escola? Pois é, essa gordura, se você só consome de má qualidade, ou seja, McDonald's, fritura, suas membranas celulares serão compostas de gorduras ruins. Então, por isso, também é importante, por exemplo, a gente suplementar com o ômega 3. O ômega 3 também é capaz de melhorar a sua qualidade de pele. Então, a união da medicina integrativa com a estética médica vai potencializar os resultados, trazendo mais beleza para o seu rosto, para o seu corpo e, mais do que isso, mais saúde, mais longevidade, mais disposição, felicidade. Você sabia, por exemplo, que no seu intestino é produzida uma molécula chamada serotonina, que é considerada o hormônio da felicidade? E se a gente puder melhorar essa produção de serotonina com um probiótico, com ajustes na alimentação, parece uma boa proposta, não é mesmo? Então, venha conhecer as possibilidades de tratamento ideal para o seu caso. Aqui na clínica nós contamos com um grupo de especialistas, médicos, nutricionista, um preparador físico para te auxiliar nesse caminho. A primeira etapa será uma consulta. Nós faremos um check-up de exames, tanto exames de sangue quanto exames de ultrassom, para buscar cada vez mais informações sobre o seu funcionamento. Temos também possibilidades de outros exames mais aprofundados ainda, como testes genéticos, testes de exames alimentares, testes de sensibilidade alimentar. Ou seja, a gente consegue um panorama muito grande sobre o seu funcionamento para que a gente indique o tratamento ideal para o seu caso. E os procedimentos estéticos vão andando em paralelo com esse processo, ou seja, fazemos um check-up, entendemos o seu objetivo e vamos ao mesmo tempo suplementando, tanto via oral quanto via endovenosa, aquilo que você estiver precisando, e vamos também propor um planejamento terapêutico para que você tenha resultados duradouros, resultados naturais, né? E resultados que te tragam esse bem-estar que a gente está buscando. Então, fique de olho nos próximos vídeos, nós vamos explicar passo a passo de cada uma das possibilidades de tratamento.
Aqui na Clínica MacWeber você pode marcar a sua avaliação gratuita. Você vai conhecer todas as possibilidades de tratamento aqui na clínica e vai receber uma sugestão de um tratamento completo específico para o seu caso. A partir daí, você passará numa consulta médica de medicina integrativa para avaliar quais são as necessidades do seu metabolismo e também quais são as necessidades estéticas que você apresenta nesse momento. Isso, claro, dentro daquilo que você está buscando. Nós vamos propor uma sequência de tratamento que envolve tanto os procedimentos sempre com alta tecnologia, quanto a reposição daquilo que você estiver precisando no momento, que pode ser tanto via oral quanto via venosa, os sorinhos direto na veia. Além disso, é muito importante dizer que os resultados vão ser cada vez melhores se a gente conseguir de fato manter a medicina integrativa junto com a estética. Por quê? Elas se complementam. O verdadeiro resultado vem de dentro para fora. Nós buscamos resultados naturais. Não somos a favor daquela transformação radical. Por isso, usamos muitas vezes os bioestimuladores de colágeno, tanto os injetáveis quanto as tecnologias, como por exemplo o Ultraformer, o Fotona, o CO2 fracionados, entre outras opções que você vai adorar conhecer. Então, fique de olho nos nossos vídeos, vamos nos acompanhando e assim você vai saber qual será o melhor tratamento para você. Você sabia que você pode explorar as possibilidades de reembolso do seu convênio? Aqui na clínica nós contamos com um departamento exclusivo para análise dos planos, de forma a conseguir reembolsar alguns tratamentos disponíveis na nossa clínica. Toda a parte de exames, tanto os exames de sangue quanto os exames de imagem de ultrassom, são realizados exclusivamente via reembolso. Ou seja, você realiza os exames sem a preocupação financeira. Assim a gente agiliza e já começa o seu tratamento para que você tenha resultados rápidos e não tenha essa preocupação financeira bloqueando ou atrapalhando ou atrasando o seu plano de tratamento. Então, saiba mais conversando com as nossas funcionárias para que tudo fique mais fácil e mais simples para você começar aqui com a gente. Você já sabia que aqui na Clínica MacWeber você pode fazer uma série de exames muito específicos para identificar algumas coisas que podem estar silenciosas no seu organismo? Nós temos a possibilidade de fazer um check-up de exames de sangue, tanto aqui na clínica quanto com coleta domiciliar agendada. Nós podemos fazer um check-up de ultrassom, tudo via reembolso do convênio. Temos também a possibilidade de fazer testes de sensibilidade alimentar, onde nós vamos esmiuçar ali mais de 200 tipos de alimentos e descobrir se tem algum deles que está ativando o seu sistema imunológico e gerando uma inflamação. Também temos a possibilidade de fazer um exame genético. O exame genético é muito importante para quem está ali buscando há muito tempo uma solução para um problema que nunca foi resolvido. Com esse teste genético, nós vamos ter informações sobre os seus genes, ou seja, é uma informação muito valiosa que sugere coisas que a gente pode melhorar. Então, por exemplo, nós vamos analisar os genes relacionados às principais vitaminas. Se você tem algum gene que predispõe a uma baixa absorção da vitamina D, da vitamina A, da vitamina C, da mesma forma, se você tem genes que predispõem à sensibilidade à cafeína, à lactose, ao níquel, ativos que estão constantemente ali na nossa rotina. A gente também vai explorar genes relacionados ao desenvolvimento de alguns tipos de alterações. Então, por exemplo, a síndrome metabólica, doenças neurodegenerativas, cânceres. Então, é um exame super completo e que vai trazer respostas para que a gente consiga aprofundar no seu tratamento e ser cada vez mais assertivo. Nossas pacientes que já fizeram esse teste, chamado iGênesis, tiveram uma resposta muito rica e os resultados deslancharam. Se você ficou curioso, pergunte na sua consulta e saiba como realizar esses exames. Eles são super fáceis e a grande maioria é reembolsável pelo seu convênio médico.
Aqui na Clínica Mac Weber, os nossos tratamentos são completos, ou seja, a gente cuida da estética, mas também cuida da parte metabólica. Isso porque nós temos aqui à nossa disposição uma etapa de check-up de exames para entender como está funcionando o seu metabolismo. Vamos entrar com uma suplementação adequada para que você se sinta melhor, para que você tenha mais disposição, mais energia, consiga formar mais colágeno, mais massa magra. E ao mesmo tempo, vamos utilizar das tecnologias disponíveis na estética, ou seja, lasers, ultraformer, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, toxina, uma série de coisas que vão de encontro com aquilo que você está precisando. Nós consideramos que a estética é só a pontinha do iceberg e que o que importa mesmo é aquilo que está por baixo. Então, vamos unir as duas coisas e fazer com que o seu tratamento seja realmente super completo, de dentro para fora, e que te dê o resultado que você nunca encontrou antes. Você já sabia que aqui na Clínica Mac Weber você pode fazer uma série de exames muito específicos para identificar algumas coisas que podem estar silenciosas no seu organismo? Nós temos a possibilidade de fazer um check-up de exames de sangue, tanto aqui na clínica quanto com coleta domiciliar agendada. Nós podemos fazer um check-up de ultrassom, tudo via reembolso do convênio. Temos também a possibilidade de fazer testes de sensibilidade alimentar, onde nós vamos esmiuçar ali mais de 200 tipos de alimentos e descobrir se tem algum deles que está ativando o seu sistema imunológico e gerando uma inflamação. Também temos a possibilidade de fazer um exame genético. O exame genético é muito importante para quem está ali buscando há muito tempo uma solução para um problema que nunca foi resolvido. Com esse teste genético, nós vamos ter informações sobre os seus genes, ou seja, é uma informação muito valiosa que sugere coisas que a gente pode melhorar. Então, por exemplo, nós vamos analisar os genes relacionados às principais vitaminas. Se você tem algum gene que predispõe a uma baixa absorção da vitamina D, da vitamina A, da vitamina C. Da mesma forma, se você tem genes que predispõem à sensibilidade à cafeína, à lactose, ao níquel, ativos que estão constantemente ali na nossa rotina. A gente também vai explorar genes relacionados ao desenvolvimento de alguns tipos de alterações. Então, por exemplo, a síndrome metabólica, doenças neurodegenerativas, cânceres. Então, é um exame super completo e que vai trazer respostas para que a gente consiga aprofundar no seu tratamento e ser cada vez mais assertivo. Nossas pacientes que já fizeram esse teste, chamado iGênesis, tiveram uma resposta muito rica e os resultados deslancharam. Se você ficou curioso, pergunte na sua consulta e saiba como realizar esses exames. Eles são super fáceis e a grande maioria é reembolsável pelo seu convênio médico. Você já ouviu falar sobre as infusões venosas ou a soroterapia? Na verdade, a soroterapia ou infusão venosa nada mais é do que a aplicação de um soro direto na veia com ativos que vão ajudar a equilibrar o seu metabolismo. A gente pode partir da suplementação de vitaminas, né? Ou mesmo lançar mão de antioxidantes, aminoácidos, ativos que vão ajudar a sua mitocôndria a produzir energia. Aqui na clínica nós temos um protocolo específico para cada objetivo. Então, por exemplo, para a síntese de colágeno, nós podemos utilizar aminoácidos direto na veia, junto com a vitamina C e um pool de minerais, como zinco, selênio, magnésio. Todos esses fatores fazem parte da síntese do colágeno. Por isso, quando a gente faz um procedimento, por exemplo, Ultraformer, Eleva, Sculptra, Radiesse, o próprio Fotona, CO2 fracionado, tudo que a gente está estimulando o colágeno, vale muito a pena complementar com a aplicação dos soros na veia para que você tenha matéria-prima para conseguir produzir esse colágeno. Além disso, nós temos o protocolo de emagrecimento, que é um dos mais pedidos aqui na clínica. A gente vai utilizar, por exemplo, o Morosil, que é um ativo que facilita a queima de gordura, a L-carnitina também, que na verdade faz com que o ácido graxo
que é a porção final ali do lipídio, consiga entrar dentro da mitocôndria, que é a nossa usina de energia, para produzir o ATP. Ou seja, a gente consegue queimar gordura ao invés de consumir o carboidrato, a glicose, para produzir essa energia. Com isso, a gente vai, de fato, queimando a gordurinha. Existe um protocolo específico também para quem está buscando hipertrofia, ganho de massa muscular. Nesse protocolo, a gente vai usar os aminoácidos, que são as frações pequenininhas das proteínas, e vamos utilizar também, por exemplo, o PQQ, que é um ativo que faz com que os aminoácidos sejam melhor utilizados. Também a gente pode usar a D-ribose, que ajusta ali a função da mitocôndria, essa função de produção de energia. Então, é uma série de fatores que vai fazer com que o seu metabolismo entre no eixo para conseguir alcançar esse objetivo. Nós temos também um protocolo para unhas e cabelos, então nessa época pós-Covid vem sendo cada vez mais frequente a queixa de queda de cabelo. Então, nós montamos um protocolo específico para isso, onde a gente vai repor todos aqueles componentes que são importantes para fortalecer o nosso fio e, mais do que isso, para estimular o crescimento de novos fiozinhos. Além disso, nós temos também um protocolo específico para fadiga, uma coisa cada vez mais frequente também nos dias de hoje. Para fadiga, a gente vai usar, por exemplo, o resveratrol, que é um antioxidante super potente, ou seja, a gente vai começar a desinflamar um pouquinho o nosso organismo e dar também aquele ajuste na mitocôndria para ajudar a produção de energia, de ATP no nosso organismo. Temos também um protocolo de detox, onde a gente vai utilizar um antioxidante que é super potente, que é o ácido alfa-lipoico. Esse antioxidante, quando feito em altas doses na veia, tem a capacidade de fazer a quelação dos metais pesados. Hoje a gente sabe que em quase tudo que a gente utiliza no dia a dia pode ter ali um componente tóxico que acaba impregnando o nosso organismo. Então, por exemplo, a tinta de cabelo, o esmalte, a maquiagem, o protetor solar, o próprio filtro de água, a panela, tudo isso pode conter ali metais tóxicos que vão atrapalhando a comunicação entre as células. Então, a gente pode lançar mão do alfa-lipoico para fazer a quelação desses metais e facilitar a função biológica do nosso organismo. Com isso, a gente consegue melhorar, por exemplo, a própria memória, essa queixa de cansaço, o próprio emagrecimento, a síntese de colágeno, a disposição, o bem-estar. Então, a gente sempre vai procurar iniciar o tratamento da medicina integrativa, das infusões, com essa etapa de detox, que é fundamental. Existem outros vários antioxidantes que a gente pode usar também, como por exemplo o resveratrol, que é um dos mais conhecidos. O resveratrol já foi considerado o antioxidante mais importante para a longevidade. Então, em pacientes que vivem ali mais de 100 anos, já foi estudado que havia um alto consumo de resveratrol. Então, por que não suplementar esse ativo? Além disso, existe, por exemplo, a glutationa, que é um ativo que trabalha ali mais próximo do metabolismo dos lipídios. Então, a gente consegue melhorar os níveis dos triglicerídeos, que é um tipo de gordura que pode estar aumentada no nosso sangue, o próprio colesterol. Então, as possibilidades de tratamento são imensas. Existem vários ativos que a gente já tem no nosso próprio organismo e que a gente pode aumentar a dose para otimizar as nossas funções e ganhar mais qualidade de vida. O Etheria MX é essa plataforma de laser que na verdade tem várias utilizações. A gente tem aqui duas ponteiras que eu gosto muito de indicar, principalmente para aqueles pacientes que têm melasma. A gente sabe que o melasma é uma das queixas mais frequentes e um pouco difíceis de serem tratadas. Por que eu gosto tanto do Acroma? Porque ele é um laser. Quando a gente usa essa ponteira aqui, que se chama Acroma, a gente está usando um laser que na verdade não emite calor. Ele age por uma emissão que é chamada de fotoacústica, ou seja, ele vai quebrar o pigmento pelo som.
Isso faz com que o melasma não seja ativado e que a gente consiga quebrar esse pigmento e ir diluindo ali a concentração dessa pigmentação, dessa mancha. Então, a gente normalmente recomenda de 4 a 5 sessões e também podemos fazer, por exemplo, para tirar tatuagem, para tirar micropigmentação de sobrancelha. Então, ele é super específico para pigmento. Se a gente optar por utilizar essa outra ponteira, nós temos à nossa disposição um laser que é super tradicional dentro da dermatologia, chamado Dual Mode, que na verdade é o famoso CO2 fracionado. Então esse laser ele vai fazer microperfurações no tecido. Isso vai fazer com que a pele seja estimulada, que sofra uma resposta de cicatrização, e nesse processo a gente consegue produzir colágeno. Então, eu indico muito para paciente, por exemplo, com cicatriz de acne, com ruguinhas finas na superfície, com poros abertos. Então, esses orifícios que ele faz na superfície vão formar uma casquinha, depois o paciente vai descascar e vai surgir uma pele nova, uma pele mais renovada e uma pele mais firme, mais viçosa, mais bonita. É uma tecnologia de ponta também, os resultados são super seguros, os resultados são cada vez melhores com a tecnologia e os pacientes ficam cada vez mais satisfeitos quando a gente associa a tecnologia a outras possibilidades dentro do consultório. Então, se você tem alguma dessas queixas, ou melasma, ou, por exemplo, estria, que a gente pode tratar também com CO2 fracionado, cicatrizes de todos os tipos, poros abertos, ou até mesmo a própria tatuagem, a micro de sobrancelha, com certeza esse equipamento aqui vai ser um grande aliado no seu tratamento. Body Shape é um protocolo pensado para quem está tentando melhorar a celulite e flacidez. Eita, queixa recorrente e chatinha. Então, para isso, nós unimos o melhor da tecnologia e, é claro, da medicina integrativa também, para que a gente consiga um resultado certeiro e duradouro. Nós vamos associar as infusões venosas para desinflamar o seu organismo, afinal, tanto a flacidez quanto a celulite são decorrentes de um processo inflamatório, E vamos também associar, em paralelo, as tecnologias de ponta para combater essas duas queixas. Temos à disposição o Ultraformer, que é um equipamento de ultrassom microfocado que consegue fazer contração muscular, deixando a superfície mais lisinha, mais homogênea, consegue quebrar a gordurinha, que faz aquelas ondulações no tecido e ainda estimular a produção de colágeno, melhorando a flacidez da pele, aquela coisinha mole, o umbigo triste, o bumbum caído. Então, se você tem ainda a pretensão de melhorar esses dois aspectos, mesmo depois de já ter tentado vários tipos de tratamento, venha conhecer o Body Shape, que com certeza o seu resultado vai chegar. E o nosso Body Pro é um protocolo pensado para você que já tem um corpo legal, mas que está buscando mais definição, já está ali naquele nível de alta performance. O Body Pro é um protocolo para hipertrofia, então nós vamos associar, lógico, sempre a medicina integrativa com as tecnologias disponíveis para a estética. Ou seja, vamos fazer uma etapa de check-up, vamos contar também com a nutricionista, para te dar ali aquele ganho na dieta que vai gerar massa magra, E vamos também lançar mão da tecnologia, ou seja, vamos fazer uma ultracavitação, vamos também associar, por exemplo, Ultraformer para fazer hipertrofia. Então, o Body Pro é para você que quer definir tanquinho, que quer ganhar aquele braço, dar adeus pro tchauzinho mole, levantar o bumbum e ter um corpo daqueles que a gente sempre sonhou. O Skin Fresh é um protocolo pensado para você que tem ali entre 40 e 50 anos e precisa dar aquela refrescada, aquela revivida, dar um upgrade na sua autoestima.
Esse protocolo vai fazer com que você se sinta mais jovem, mais leve, mais feliz, mais alegre. Ou seja, nós vamos cuidar de dentro para fora sempre, mas da sua produção de colágeno, da sua qualidade de pele. Vamos fazer ali um ácido hialurônico para te dar aquele tchus, aquele upgrade. Vamos fazer também um bioestimulador de colágeno. Então, se você se interessou, se você se enquadra nesse perfil, fale com a gente e vamos começar o seu tratamento que você vai adorar. Skin Prevent. Esse é um protocolo de tratamento pensado exclusivamente para aquelas pacientes que estão começando a se cuidar desde cedo. Pacientes ali com menos de 30 anos ou 30 e pouquinhos que já estão se cuidando, que já têm esse autocuidado, essa preocupação com a prevenção. Então nós vamos explorar os bioestimuladores de colágeno, procedimentos que são naturais e que vão fazer com que você chegue lá daqui a 20, 30, 40 anos com a pele daquele jeito que a gente sempre sonhou. Skin Up é um protocolo pensado para os pacientes que já têm ali perto dos 50 ou acima dos 50 anos. Ou seja, aquele momento que a gente já tem que dar um up mesmo no rosto, que as coisas estão ali um pouquinho caidinhas. Então a gente vai lançar mão de tecnologia, Ultraformer para fazer aquele lifting. A gente vai lançar mão do bioestimulador de colágeno injetável para estimular mais ainda essa sua produção, tratar a flacidez mesmo para valer. Nós vamos cuidar da sua qualidade de pele, vamos fazer também o Fotona, que é um laser. E ainda por cima nós podemos fazer também fios de PDO para de fato dar aquela puxadinha que todo mundo gosta. Então, isso lógico, sempre associado ao tratamento de dentro para fora. Vamos olhar o que você está precisando para melhorar esse resultado e para ter mais qualidade de vida. Então, se você se interessou, não perca tempo e vamos começar o seu protocolo Skin Up.